Daquele jeito, há obrigações que um discípulo tem a realizar. Ele não pode retribuir nem centésimo de gentileza que o seu Lorde ali demonstrou com ele. Enquanto o Lorde escuta essa conversa fiada, o Xion só começa a pensar que ele tem que tentar jogar uma cartinha na manga ali, tentar bagunçar as emoções do Lorde. Mas, mano, a marmita azeda, na hora que o Lorde simplesmente faz o seu recipiente que ele tava tomando cachaça desentregar ao vento. Meu Deus do céu, o copo virou poeira. Ele acabou de dizer obrigações de um discípulo, não é? Perdão? Rapidamente, o Lorde se levanta, deixando o Xion em choque. Primeiramente porque ele é enorme. O cara é grande pra caralho em comparação com ele. Pra você ter uma ideia, é como se ele fosse um baixinho, um anão, comparado com o cara. Se você conhece as suas obrigações, não deveria ter aparecido na minha frente com tal corpo. Ou então, eu interpretei mal todo esse tempo. Mas será que o Lorde Demônio sabe que o corpo não é dele? Na verdade, é apenas uma reencarnação, sabe? Ao certo, ele não sabe, mas é como se o Lorde estivesse o encarando bem a sua alma. E é agora que ferrou mesmo, azedou a marmita, que desculpa que ele vai dar agora. Mas daí o Lorde simplesmente só vira a cara e só isso. Sendo sincero, o Xion tá um pouco desapontado com o que o Lorde acabou de dizer pra ele. Um discípulo que sofreu um bloqueio de QI foi até o Lorde pra prestar o seu respeito, e ainda assim ele tá lhe dizendo que ele não conhece suas obrigações? Mas que caralho tá acontecendo? Ele não tá entendendo porra nenhuma. Ele que é o esquisito ali, ou então ele não tá entendendo nada. Olhando abaixo, o Lorde vê a pequena cidade, bem lá embaixo. E ainda assim ele tá com tanta raiva que tá exalando uma espécie de aura sombria em volta do seu corpo. E eu enviarei alguém dentro de 3 dias, então você deve sair agora. Oxi, mas como assim, meu filho? E o pedido dele? Ele nem mesmo pensou sobre o assunto, é sim ou não? Isso significa que ele pode fazer o que ele quiser. É só dizer que ele podia fazer o que ele quisesse. Após um tempo, o Shen ter ido embora, o Lorde ficou lá sozinho. Ele comenta ao vento ali mesmo que o pavilhão do julgamento demoníaco, com o céu claro e pastos verdes, é uma coisa que ele não vê há muitos anos. À noite, o Lorde, ainda no mesmo lugar, tomando as suas cachaçinhas, lhe serve a bebida para o Moldan, dizendo que ele fez um bom trabalho. Sim, senhor, eu estou honrado. Com um tempo de silêncio, o Moldan aprecia a bebida. E o Lorde curioso já o pergunta o que está acontecendo com o terceiro jovem mestre. Até onde o Moldan sabe, ele tem se recuperado em casa. Mas isso é tudo? Ele tem certeza que é apenas isso? E sim, é só até onde o Moldan sabe. Bom, se é apenas isso, o Xion parece muito bem. 10 anos atrás, ele havia o acolhido achando que era um tipo de Imuji, o que significa dragão em coreano. Ele ficou decepcionado ao descobrir que na verdade era apenas uma cobra venenosa. Mas quando ele o olhou hoje, ele possuía uma pérola mágica em sua boca. Outra coisa que o Lorde percebeu também é que enquanto o Xion se afasta do mal, ele também está entendendo a morte. Como assim? Eu não entendi. Basicamente, o pavilhão do julgamento demoníaco é onde o mal é julgado. O objeto a ser julgado é trazido pelo próprio Lorde Demônio, e o julgamento é feito pelo mesmo e pela formação. O pavilhão do julgamento incorpora o coração daqueles que entram nele, e também revela o seu estado atual, assim como o seu estado subconsciente. Para quem assistiu o vídeo passado, você lembra que a cada passo do Xion, uma planta ia pro saco. Mas e se o Lorde Demônio não gostar do objeto de julgamento? Ao que parece, nesse momento, dependendo do desejo do Lorde Demônio, a formação demoníaca do pavilhão irá atacá-lo. Assim que o indivíduo mostrar alguma intenção de matar, ele será destruído de uma forma brutal. Essa, por sua vez, é basicamente uma técnica de formação que pode descobrir as reais intenções de alguém, e é uma formação de mais alto nível que apenas o Lorde Demônio pode lançar. E o Lorde pergunta ao Moldan se por acaso o bosque do bambu solitário está sendo bem cuidado. Segundo Moldan, sim, o pessoal da corte dos anciões foi encarregado de fazer uma manutenção uma vez ou outra. E também havia uma média de 5 casualidades por mês, mas felizmente não houveram mortes nos últimos 4 meses. Ótimo, então mande a corte dos anciões retirar o seu pessoal por enquanto. O do porquê disso é que ele irá mandar o Xion para o bosque do bambu solitário. E pela cara que o Moldan faz, lá provavelmente não é coisa boa não. Um exemplo é como se esse ratinho aqui fosse o próprio Xion, sozinho, dentro de uma gaiola. E lá dentro tem um predador. E o que acontece? Daí é só história. Para o bosque do bambu solitário. O que poderia ter lá, hein? E é exatamente isso. O Moldan só tem que fazer
isso. E o motivo pelo qual o Lorde querer mandar ele pra lá é porque o próprio Xion pediu um pouco de ar puro, e lá é o melhor lugar que tem pra se pegar ar puro. Um tempinho depois, adivinha, quem tá no meio do matagal sozinho, só tendo os bichinhos como companhia. Ai meu Deus do céu, o Lorde Demônio é um desgraçado. Cara, ele só pediu pra dar uma saída, mas por quê? Porque ele lhe mandou logo pra lá, no meio do nada. Ele até chega a pensar o que ele fez de errado pro Lorde querer mandar ele pra lá e grita só de raiva: Lorde Demônio, seu filho da... Ele chegou a gritar tão alto que até ecoou pela região. E não tem como, velho, ele não aceita nem a pau. Como que aquele local é bom pra tomar um ar fresco? Nem a pau que ele é perfeito. Desculpe a imprudência, o jovem Lorde, mas esse comentário que você acabou de fazer é muito perigoso. Ah, lá ele, tá achando que é o que, fião? O que você falou aí? Qualquer linguagem vulgar ou abusiva direcionada ao Lorde Demônio é considerada uma ofensa, e isso será apenas o suficiente para lhe condenar imediatamente à morte. E detalhe, é sem exceções, tanto os jovens lordes e até as damas. E olha lá, fião, calma lá, pô, você tá ouvindo tudo errado. Não quer dizer que ele tá difamando o Lorde Demônio, bem pelo contrário. Ah, então era isso, me desculpe, senhor, não vou fazer mais um mal entendido. E outra já tem, por sorte, o Xion conseguiu jogar o miguezinho, mas por que, caraca, ele não pode falar mal do cara só porque o cara é o Lorde Demônio? E bem, nem precisa ficar pensando muito pra notar que todos ali tratam o Lorde como se fosse um tipo de deus. O cara tá bem acima de um nível imperador pra eles. Mas então, esse por acaso seria um tal dos caras da corte dos anciões lá, e sim, é exatamente isso. Como uma forma de saudação, ele fecha as mãos, o que eu não faço ideia do que seja isso ainda, e ele também flexiona bem os braços e firma os pés no chão. E diz: o seu servo, Pio, no caso o nome dele, o terceiro líder da corte dos anciões do culto divino do demônio celestial, é uma grande honra servi-lo como seu guarda pessoal. Esse, como ele bem disse, né, ele é do culto divino do demônio celestial da corte dos anciões, o terceiro líder, chamado de Pio. Tá, mas como assim o seu guarda pessoal? Ele não se importa com que a sua honra, ou então sei lá o que ele quer fazer, mas ele quer apenas que ele fique longe do Xion. E bom, se ele queria que o Pio ficasse longe dele, aí que piorou mais a situação. O Pio simplesmente disse que ele queria proteger ele com a sua vida. Agora que ferrou, ele não vai ter paz mesmo. Um tempo depois, numa tardezinha, ainda no meio da floresta, o Xion tá observando a paisagem e diz: que bela paisagem. Paisagem tão incrível que ele tá vendo só bambu na frente dele. No fim de tudo, só tem um único resultado. Ele não consegue sair dali. Vai ficar preso lá pra sempre. Não importa o quanto ele tente, ele não consegue sair daquele lugar. O que ele vai fazer agora? E daí ele começa a socar a cabeça no bambu, dando várias cabeçadas. Diz que ele tá nervoso porque não queria estar ali, porque tinham que colocar ele logo lá. Mas ele dá uma pensada e vê que tem que fazer uma colocação. Em primeiro lugar, não é como se isso realmente fosse fácil. E outra, ele tem que parar de ficar perdendo tempo com pensamento inútil. A pergunta que ele se faz é o do porquê que ele queria sair do culto. Primeiramente porque a premonição que ele teve quando ele reencarnou foi que ele era o Lorde, o terceiro Lorde no caso, né, do culto divino do demônio celestial. Algum dia ele vai ter que sair desse lugar, mas agora isso é basicamente impossível, isso é óbvio. Então, por hora, a realidade é que ele não tem escolha, a não ser viver como o antigo dono desse corpo vivia, como o terceiro Lorde lá do culto demoníaco. Entretanto, para sobreviver nesse corpo, ele vai precisar de poder, muito poder. O culto divino do demônio celestial depende rigorosamente da ideologia de sobrevivência do mais forte, ainda mais que todos os outros lá do grupos do Murim. O que significa, lá não é um lugar onde ele pode esperar passivamente para ser expulso. No fim das contas, ele sempre vai pro mesmo lugar, na vida ou então na morte. O cara tem que ir para as artes marciais. E pronto, ele tá decidido, ele não vai mais usar truques bobos. Agora ele vai usar a sua cabeça, o seu cerebrilo, para sair com a cabeça erguida. Jovem Lorde. Puta que pá. Eu só vim dizer que a sua refeição tá pronta. Você não vai entrar pra comer, não? Porra, Pio, da próxima vez você fala direito, né? Não chega falando desse jeito que você me dá susto, pô. E outra que eu também valeu pra tu não me incomodar, hein? Que tu tá fazendo aqui? É que tipo assim, já faz 2 dias que chegamos aqui e até agora tu não comeu nada. Eu tô preocupado. Mas você tem que aparentar tá tão preocupado assim, meu filho? Corrida de tu mesmo, esquece de mim. Sim, senhor, vou fazer o que o senhor tá mandando agora. Carai, essa foi fácil, né? Ô moleque estranho.
Bom, daí se passaram mais 3 dias desde que eles entraram lá no bosque do bambu solitário. E o Xion está treinando. Primeiro, ele vai usar uma técnica ilimitada para deixar o seu corpo ainda mais forte. Dessa forma, tanto o seu corpo e alma vão ficar muito mais fortes do que agora. Mas espera, tem algo de errado. Ele não tá entendendo, a circulação de QI da técnica limitada parece diferente de antes. Esse nível de cultivação está no 3º estágio de poder. A técnica ilimitada pode ser dividida em 5 estágios de poder. E na sua vida passada, como rei assassino, ele atingiu o ápice do 4º estágio de poder. Na técnica ilimitada, a união entre artes marciais e corpo físico é muito mais importante do que alcançar a iluminação. No entanto, esse corpo dele de agora, mesmo enfraquecido, até mesmo com bloqueio de QI, está no ápice do 3º estágio, beirando o 4º estágio. Então será que o antigo dono desse corpo era um gênio? Além disso, a técnica de purificação foi ativada automaticamente, sem ele ter que fazer nada. Essa técnica de purificação limpa totalmente o ar e pega apenas o QI turvo em volta. Basicamente, o ar derredor é purificado e o QI turvo absorvido se torna parte de um poder interno através da habilidade de supressão da técnica ilimitada. Quando o ar da área se torna puro, a eficiência da internalização do poder se multiplica e isso é o que acelera o seu avanço. Ele até chega a dizer que se continuar assim, ele será capaz de voltar ao seu poder anterior mais rápido do que ele esperava. E do nada, acontece uma explosão de QI ao seu redor. E o menino tá motivado, ele tá bem perto do 4º estágio, ele quer avançar agora para o 4º. Ele avançou ou não, eu não sei, mas que deu uma explosão cabulosa que deu pra ver de longe na floresta do bambu solitário, deu pra ver. 5 dias depois dele entrar no bosque do bambu solitário, já havia se passado. E todo arrepiado, finalmente, ele conseguiu. O seu corpo está completamente curado. Os seus vasos sanguíneos e órgãos vitais que estavam feridos se tornaram mais saudáveis do que seriam com a idade real daquele corpo. Graças a isso, a sua vida no bosque do bambu solitário se tornou um pouquinho mais fácil. E olha, rapaz, até o seu cabelo ficou um pouquinho mais escuro, porque dizem por aí que quando você sofre um bloqueio de QI, o seu cabelo acaba perdendo a cor. E agora que ele deu uma melhorada, acima de tudo, é lógico, ele comeu muito bem, graças ao Pio. Se não fosse por ele, nem comida ele ia comer. Ele dormiu muito bem, apesar que ficou só jogado ali e o Pio trabalhou todo o tempo pra ele, mas dormiu. Além disso, ele pode usar as suas habilidades da sua vida antiga, como um assassino de verdade mesmo. Quando ele era o rei assassino, ele obteve uma habilidade chamada hipersensibilidade. Essa era uma habilidade que acordava naturalmente devido às suas frequentes encaradas com a morte, assim como a experiência que ele juntou sobrevivendo como um assassino. E também tem uma arte marcial que amplifica a hipersensibilidade. Se ele não se engana, ela se chama a técnica da rede celestial de 6 potências. A primeira potência é visão onisciente. É uma arte marcial que rapidamente aumenta os 5 sentidos de um indivíduo ao extremo, ultrapassando os sentidos de qualquer vista. Até mesmo sem ele precisar virar o seu rosto, ele pode sentir claramente tudo que está ao seu redor. E aí ele dá uma pensada, observa em volta, vê a lagartixa sendo comida pelo gavião e pô, agora que ele pode pensar, ele se odeia por ter se adaptado num lugar como aquele. Jovem Lorde, a tua refeição tá prontinha, bora comer. Porra, meu mano, quantas vezes eu vou ter que falar, meu filho, bicho desgraçado, você tá se escondendo atrás do bambu por quê? Por que não chega normal e pergunta as coisas e fala? O mais engraçado é que toda vez ele só se desculpa e tá de boa, mas o bicho desgraçado aqui tá fazendo propósito, só poder ficar pregando peça no coitado do chão. E o Pio, vendo que já tava bem tarde, logo ele avisa ao Jovem Lorde ali que os monstros demoníacos se tornarão ativos quando o sol se puser, ou seja, é melhor eles vazar pra casa agora. Como quem tem butico tem medo, assim eles resolvem voltar. Enquanto eles caminhavam em direção à casa, o Xion começa a pensar que finalmente ele estabeleceu o alicerce necessário para praticar as artes marciais apropriadamente. Ele usa a sua experiência e conhecimento que ele obteve sendo o rei assassino nesse corpo talentoso de agora ali, ele pode se tornar mais forte do que ele era antigamente. Mas como a vida não é chocolate com Todd, enquanto eles caminhavam, do nada, o Pio só percebe algo no meio dos bambus. Uma criatura cabulosa correndo entre os bambus numa velocidade enorme. O troço tava tão rápido que parecia mais um fantasma do que um bicho ou qualquer outra pessoa. Mas isso acabou ficando deixado de lado. E no próximo
mesmo dia, o Xion estava treinando novamente. Graças à sua técnica ilimitada, até um certo ponto ele está recuperado. E a recuperação que ele fala é de voar. Será que ele consegue fazer isso novamente? Bom, talvez mais ou menos por aí. As suas duas proezas marciais acabaram voltando também. No caso, a técnica ilimitada para restaurar o seu corpo e mais a rede celestial de 6 potências para melhorar os seus sentidos. Mas ainda assim tá faltando uma coisa, uma única coisa. O QI da Sombra Negra, o qual foi criado ao juntar as habilidades secretas das 10 grandes seitas. Essas 3 proezas marciais são as artes marciais básicas que o transformaram em uma lenda como assassino. Com elas, ele pode se tornar forte novamente em questão de tempo. Tá, mas espera aí, será que ele tem permissão para aprender a técnica do QI da Sombra Negra? Bom, aquele é o culto divino do demônio celestial e ele agora é outra pessoa, não é mais aquele assassino de antigamente. Ele tem certeza que havia uma arte demoníaca que ele já estava praticando. Mas mesmo o corpo sendo dele agora, ele não se lembra não. Só que como o espertinho aqui ficou muito tempo em cima do bambu, ele acabou entortando, que fez uma espécie de gangorra que mandou ele lá pro quinto dos e de volta lá na casa, ele já pergunta sobre o Pio, onde é que ele tá. Aí não demorou 2 segundos, o Pio já pulou pra cima dele que nem um Batman, perguntando se ele o chamou. Mas deixando isso aí de lado, ele tem algo a perguntar ao Pio. Assim, dentre os meus irmãos e eu, alguém que não dominou a arte secreta lá da demoníaca, sei lá do que, alguém que aprendeu uma arte marcial que não é da arte demoníaca? O senhor vai me desculpar, mas eu não entendi a sua pergunta. Me perdoe. E carai, ele pensa que ferrou. Se ele não consegue responder essa pergunta, então isso é algo imaginável, né? Só pode. Como ele disse, o que acontecerá se ele aprender uma arte marcial que não seja da arte marcial demoníaca? Responder essa pergunta, ele não vai conseguir saber, porque ele se pergunta se isso realmente é possível. Mas se os jovens lordes e damas não conseguirem aprender as artes marciais demoníacas, que no caso é do culto demoníaco, ele ousa dizer que o Lorde Demônio ficará bastante insatisfeito. Eu tô ferrado. Já que é o caso, imediatamente ele manda o Pio ir até a biblioteca e diz que, com a autoridade do terceiro Jovem Lorde, traga todos os textos secretos que ele conseguir sobre o tema artes demoníacas. Eu acho que ele vai aprender do zero, hein? Tudinho. Já lá na biblioteca, quem toma conta do local, ou então só supervisiona, pelo que parece, é o Modan. Ele tá meio que assim, esse pedido aí por acaso foi do Jovem Lorde? Será que realmente ele pediu esses livros aí? Segundo o próprio Pio, foi ele quem mandou pegar todo tipo de livro relacionado a artes marciais demoníacas. E o Modan fica pensando do porquê que o Jovem Lorde quer isso aí, sendo que ele já sabe de todas elas. Será que ele tá querendo estimular algum modo com isso? O Pio até queria ficar quieto, sem comentar nada, só esperar a ordem do Manda, mas ele acaba pedindo uma permissão para dizer algo. Logo de cara ele se desculpa, porque o que ele quer dizer, na verdade, é fazer uma pergunta um pouco desrespeitosa. Mas como guardião, é necessário ele conhecer o alvo que está protegendo. No entanto, ele terá a ousadia de lhe perguntar isso, apesar do desrespeito que representa. Por acaso, o terceiro Jovem Lorde, ele perdeu a memória depois que sofreu um bloqueio de QI? Isso realmente é verdade? E caramba, nessa deixou até o Modan pensando. Ele não sabe, será que ele realmente perdeu a memória? Pelo que ele se lembra, desde o início o terceiro Jovem Lorde era talentoso, mas ganancioso e arrogante, um verdadeiro tirano que não tinha um pingo de consideração com aqueles que estavam abaixo dele. Porém, desde que ele se recuperou do bloqueio de QI, ele parece uma pessoa completamente diferente do que ele era. Pra ter uma noção, até mesmo a sua própria serva, que toda vez convivia com ele, sente que ele tá diferente, ele mudou muito. Ele era um titequinho agressivo, digamos assim. E o mais impressionante é que ele até mesmo conseguiu sair vivo do pavilhão de julgamento do Lorde Demônio. Cara, é difícil conseguir fazer isso. E agora tem mais a questão do relatório do Pio. Algo de errado com certeza não tá certo. Contudo, em resposta ao Pio, ele diz que o líder do terceiro time ali, no caso o próprio Pio, o ancião, ele entende o do porquê dessa pergunta que ele fez agora. Mas é bom ele não se preocupar muito, pode causar problemas pra ele. A pessoa que ele estava servindo agora não é qualquer pessoa, mas sim um dos 7 candidatos que no futuro pode se tornar o sucessor do Lorde Demônio. E quem sabe se ele não está apenas brincando ou se realmente perdeu a memória, mas não faça nenhuma pergunta mais que essa. E esse é um dos vários motivos pelos quais é tão difícil proteger um dos sucessores, e é por isso que ele escolheu logo o Pio. Mas e aquela chave? Porque o Modan entregou pra ele. Como ele deve saber
saber, o período de empréstimo é de 3 dias. Ele deve misturar com os outros textos e tirar 3 ou 4 textos dali, ou seja, ele pode pegar sim os textos. Mais uma coisa, ele deu algum tipo de explicação sobre o bosque do bambu solitário para o jovem Lorde, e segundo o Pio ele planejava fazer isso hoje. Como o Pio deve saber, o bosque do bambu é muito perigoso, e ele tem a certeza que o Pio ficará bem, mas ele tem que certificar-se de explicar adequadamente ao jovem Lorde o quanto antes. O seu dever é extremamente importante, então o Pio tem que ter a certeza de servi-lo com a melhor das suas habilidades. Mas o que será que o Lorde Demônio viu no terceiro jovem Lorde para enviá-lo direto para o bosque do bambu solitário? Em resumo, o bosque do bambu solitário é a floresta demoníaca que existia antes do cultivo divino do demônio celestial se estabelecer nas 100.000 montanhas. Ela, por sua vez, é o culpado que ao longo dos anos tomou inúmeras vidas de humanos demoníacos. Quando apenas o absolutamente poderoso primeiro demônio celestial existia e o cultivo não tinha muita força, ajudou o culto a se tornar uma das maiores seitas em pouco tempo, provendo ao melhor dos dons aqueles predestinados e levando para os poços da morte aqueles que não eram. E olha que essa é a segunda vez que o Lorde Demônio coloca o terceiro jovem Lorde em um teste, e o primeiro dele foi na aprovação lá do pavilhão do julgamento. E a pergunta que ele se faz é: o que será que vai acontecer no bosque do bambu solitário? Por falar nisso, lá de volta no chão, ele conta quantos livros o Pio levou até lá, e ele contou 17 no total. Por que ele levou tanto livro assim? Mas que, rapaz, ele tá como age, nem é tanto livro assim, ele só trouxe os melhores pra que não fossem tantos assim que ele levasse até lá. Mas isso ainda é muito, ele tá chegando a desistir já, ele mal pegou o livro, nem leu e tá dando preguiça. Mas aí ele começa a pensar diferente. Se ele ficar considerando que as artes demoníacas como inferiores às artes celestiais, ele não vai ser capaz de ver a sua verdadeira natureza. Ou seja, ele tem que olhar pra isso sem nenhum preconceito. Mas aí o Pio já informa de algo, que dentro desses 17 livros tem 3 que ele tem que devolver daqui 3 dias. Oxi, mas como assim 3 dias? Por quê? O porquê disso é que esses 3 livros são os 10 grandes textos secretos das artes demoníacas da escola. Como ele provavelmente deve saber, eles apenas são acessíveis para o primeiro, segundo e terceiro jovem mestre. E uma coisa muito importante que o Pio tá pensando aqui é sobre as 10 grandes artes marciais demoníacas. Elas estão em um nível muito mais alto do que as artes demoníacas do culto divino demoníaco celestial. Se ele conseguir aprender ao menos uma delas, ele poderá olhar pro resto do mundo de cima, pois essa é uma obra-prima. Sem contar também que ele tem umas que são artes demoníacas que todo mundo sabe no culto demoníaco. Então se ele não lembrar, quer dizer que ele realmente perdeu a memória. Mas como ele estava encarando demais, logo o Xion pergunta do porquê que ele estava encarando tanto assim. Pedindo perdão por ser desrespeituoso, ele estava apenas vendo o lado diferente do jovem mestre. Mas na lata assim mesmo, ele pergunta se o jovem não lembra de nada dos textos secretos. Se eu falar que não, eu acho que eu tô ferrado, né? E com uma série de atuação, digamos assim, o jovem mestre, no caso o Xion, bate o livro em cima da mesa e diz que, como o Pio deve saber, ele perdeu completamente a sua proeza marcial depois de acordar com um bloqueio de Ki. Sua mente e coração não são mais os mesmos. Tecnicamente falando, ele e o Pio foram exilados ali no bosque do bambu solitário. Ele deveria ao menos tentar algo. Ele está desesperado